Bispo G, hoje o tema é muito legal, vamos começar uma série para quem quer aprofundar o conhecimento da leitura bíblica. Né? Tá lendo a Bíblia e de repente tem um monte de dúvida, fala, nossa, bispo, tem muitos detalhes históricos, né? São tantas coisas, enfim, eu leio, tantas cidades, tantos nomes, tantas pessoas, tantos povos na Bíblia. E nós vamos falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Quantas viagens missionárias o apóstolo Paulo realizou, Bispo G? Bom, 3 que ele, vamos dizer assim, se envolveu, ele buscou, fundamentou igrejas, depois retomou, e uma 4ª que ele foi e já ficou lá em Roma, onde ele, depois de fazer ali a sua residência, ele veio a ser sacrificado, né? Então a gente pode até usar esse termo. Então foram 4 ao todo as viagens que Paulo fez. Então são 3 voluntárias e uma forçada. Uma foi meio na pressão, mas engraçado que essa fazia parte também do envio, né? Porque ele tinha que estar diante do rei, ele tinha que estar diante de César. De um jeito, promessa. De um jeito ou de outro, ele cumpriu o propósito dele. Voluntário ou forçado, ele cumpriu. E até teve chance, né, no meio da caminhada, ele teve até chance até de se esquivar dessa situação. Havia ali um governador que queria liberá-lo. Não vejo que ele fez nada. Falou, não, eu apelo para César. Eu nunca vi isso, né? Foi para César por vontade própria, né? O apóstolo Paulo é realmente um personagem fantástico da Bíblia. Assim, nós vamos ficar muitos programas falando dele, porque tem muito material, muita sabedoria, muitas revelações e muitas experiências, porque muitas revelações fazem parte de experiências de um homem que pagou um preço, né? De um homem que foi para a batalha, que levou o evangelho para os estrangeiros, como também para os judeus em várias cidades. Saiu daquele miolo da Palestina, né, de Israel, que Israel era chamada de Palestina pelos romanos. Saiu daquele miolo ali e falou assim, vamos levar o evangelho bem mais longe, né? Vamos aprofundar isso. Não que outras pessoas não tenham feito isso, porque pessoas antes de Paulo já levaram o evangelho para fora da região da Palestina, né? Para a África, já estava uma expansão. Mas Paulo foi aquele que trouxe fundamento das igrejas, aquele que aprofundou, aquele que formou líderes, que estruturou. Não é simplesmente ir lá e evangelizar. Não, ele formou as igrejas, uma base forte. E formar líderes é muito importante, Bispo G, senão a igreja não tem sucessão. É verdade. E ele tinha um lado muito importante, né? Que ele era um mesclado. Ele era alguém assim muito fiel ao contexto dos judeus, mas o lugar que ele habitava, que nós vamos falar até mais a fundo hoje, já era um local onde haviam outros povos, tudo. Então, quando o Senhor escolheu, sabia quem estava escolhendo realmente. É um cara preparado. Bom, nós vamos começar falando nesta série sobre a base missionária apostólica. Esse é o tema de hoje. Vamos entender sobre missões. É muito falado, muito sobre esse assunto. Missões, a igreja que faz missões. Existem igrejas que têm trabalhos missionários. A Igreja Renascer tem trabalho missionário, trabalho na África, como por exemplo em Angola, em Moçambique, na África do Sul, como também em outros países. Então, tem igrejas que têm essa condição, tem igrejas que não têm. E muito se fala da importância da missão, mas ser missionário não é tão simples, fazer missão não é tão simples assim. Não é simplesmente falar, eu vou lá e vou pregar. Nós sabemos que, como o Bispo já adiantou, Paulo tinha um preparo, era um cara diferenciado, estava sob o envio, era um cara que estava com a cobertura da igreja, ele foi enviado por uma direção, por um grupo da igreja. Então nós vamos falar bastante sobre missões também, esclarecendo tudo sobre missões dentro da igreja, tá certo? Então, quem enviou para as missões? O próprio Jesus Cristo. Vamos ler rapidinho Mateus 28, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perfeito? Até o final dos tempos nós temos uma missão. Nós temos que evangelizar, nós temos que trazer a expansão do reino. Bispo G, aqui tem uma palavra-chave, né, que nos traz esse impulso sobre o assunto, que é nações. Falamos de nações, evangelho para as nações.
Mas essa palavra tem uma profundidade maior no texto original grego, né? Que palavra é essa no grego aqui no versículo? Aqui, quando Jesus fala o termo nações, é etnos, etnias, outros povos, né? Porque naquela época o judeu, até com aquele conceito de ser um povo escolhido, ele tinha todas as outras nações como outros, né? Outras etnias. E era o termo usado gentil. Então, obviamente, ela cabe as duas traduções, né? Que é, no caso, nações e gentios, mas já mostra aí que o próprio Jesus já estava falando. O evangelho não pode ficar só aqui, ele realmente tem que expandir. Agora, é uma obrigação às igrejas, é uma obrigação de todas as igrejas fazer missões, evangelizar em outros países? Não é uma obrigação, mas é o contexto que o próprio Jesus fez, e ele deixou isso daí muito claro, porque ele próprio, ele saiu de Israel. Então ele foi para alguma cidade, né, chamada Decápolis, que eram várias cidades já fora de Israel. Ele ia, levava o evangelho, e ele próprio falou para ir não ficar só em Jerusalém, mas querer Samaria e os confins da terra. Obviamente não são todos que têm potencial, formação, estrutura, conhecimento do mundo espiritual, porque você vai lidar com o mundo espiritual, quer dizer, todo esse contexto nem todas as igrejas têm, mas as que buscarem vão receber, porque faz parte daquilo que é prioritário para a obra de Deus. Jesus dá esse envio, ele fala ide, e ele fala fazer discípulos. Isso é algo polêmico, Bispo G. Por que eu falo que é polêmico? Porque muitas correntes evangélicas acreditam que é só ir evangelizar, anunciar o reino. É importante anunciar o reino? Sim, é óbvio. Mas nós temos que entender que Jesus falou que não é só anunciar o reino. Ele falou fazer discípulos. Fazer discípulo você não faz em um dia. Verdade. Não é? Fazer discípulo você não faz em uma pregação. Então é importante evangelizar, anunciar, sim, mas nós temos que formar líderes, nós temos que formar congregações nos lugares onde nós evangelizamos. Por exemplo, em Angola, nós realizamos recentemente, agora no mês de julho deste ano de 2019, um trabalho missionário com jovens. Nós evangelizamos em muitas escolas, em hospitais, evangelizamos em lugares muito pobres, em Luanda. Fizemos ali o trabalho de evangelizar, mas para também trazer esse povo para a igreja. Então, nosso trabalho Renascer Missões tem uma base. Por exemplo, em Luanda nós temos hoje 13 igrejas, vamos abrir mais 2. Então tem ali um corpo com autoridade, com liderança e com estrutura para receber, para discipular aqueles que receberam o reino de Deus. Eu tive uma experiência, Bispo G, no último dia da viagem, que ali na Baía de Luanda nós levamos um grupo para se batizar, que nós evangelizamos, né? E eu evangelizei 2 rapazes na praia, e um estava morando ali na rua desde os seus 2 anos de idade, já tinha 21, né? Ele era órfão, a tia o abandonou ali, e ele cresceu ali, conhecia tudo, conhecia todos. Eu falei de Jesus para ele, o levei até a praia, ele foi batizado nas águas, o nome dele era José, né? E depois teve um outro que viu nossa movimentação na praia, e aí ele veio até a gente e falou assim, nossa, o que está acontecendo aqui e tal? Aquele é o pastor, né? Apontaram para mim, vai, conversa com ele. Eu conversei, e eu comecei a ministrar uma cura interior, acreditando que aquele menino fazia parte já do nosso grupo, né? E não fazia, porque tinha muita gente ali. E de repente ele falou, não, eu vi o movimento e me interessei, e falei, peraí, então, eu fiz uma cura interior, eu ministrei uma cura interior antes de batizar, antes de você confessar Jesus. E ele falou, pois é. Eu falei, então vamos batizar agora. E esse é o João Batista, eu lembro o nome dele também. Esses 2 receberam Jesus, se converteram, mas eles precisam ser discipulados. Então o que a igreja tem como responsabilidade ali? Fala agora, José, João Batista, vocês vão caminhar conosco, vocês vão ser formados, preparados para viverem o chamado que Deus tem para as suas vidas. Agora, nessa movimentação, Bispo G, de evangelizar, qual era a prioridade? Por que eu pergunto isso? Porque nós vemos que Paulo tinha um hábito de primeiro pregar nas sinagogas. Isso. Talvez por uma estratégia,
Porque primeiro eu vou falar com quem já tem conhecimento da palavra, os gentios não tinham conhecimento nenhum da lei judaica, da história de Israel, nada. Então, ok, vamos começar estrategicamente pelas sinagogas. Agora, muitos não foram evangelizados até o apóstolo Paulo e os outros apóstolos agirem em Antioquia, nós vamos estudar sobre isso, para os gentios, para os estrangeiros. Eles procuraram anunciar para os judeus. Porque Jesus diz isso em Mateus 10. Eu queria saber sobre esse contexto. Que contexto ele está falando de anunciai primeiro o evangelho para as ovelhas perdidas para Israel. Antes dos gentios ele fala anuncie para as ovelhas perdidas de Israel, que está próximo ao reino dos céus. Esse contexto era para o momento ministerial de Jesus ou era para sempre? Eu tenho que evangelizar primeiro o judeu ou eu tenho que, na verdade, hoje eu tenho esse leque muito mais aberto? O contexto, da maneira que foi, obviamente, ele era mais, vamos dizer, atual para o momento de Jesus, né? Porque hoje nós vemos que existem até grupos que são focados para levar o evangelho para os judeus. Mas o contexto maior, desde o início, é para levar para todas as nações. Então, ali a prioridade e até a urgência, porque o reino de Deus ele precisava prosperar bem rápido. Então, o Senhor Jesus colocou isso, para ir primeiro às ovelhas perdidas de Israel, pelo conhecimento e até pela promessa. Porque Deus não muda de opinião. Sim. Então, se a pessoa é judia ou ela é, no caso, um gentil, ambos se convertem, ele não vai fazer acepção de pessoas. Mas existem promessas também que foram feitas aos judeus. O próprio apóstolo Paulo, ele coloca esse lado. Ele coloca um lado de que o evangelho foi primeiro ministrado aos judeus e que tem um valor isso. A gente não pode de maneira nenhuma desperdiçar isso. Mas eu acho que para o contexto atual é levar para todo mundo e pessoas que se especializarem devem estar falando para os judeus e falando até para outras nações que hoje fica difícil, que há até barreira em relação ao cristianismo. Atos 11 é um capítulo-chave para nós falarmos do início dessa jornada missionária do apóstolo Paulo, apóstolo Barnabé, depois Silas e toda essa comitiva que sempre participou da fundamentação de igrejas e anunciando o evangelho pela Ásia Menor, pela Europa. Então vamos ler o versículo 13, diz assim: E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante aos quais serás salvo tu e toda a tua casa. Agora o 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ou seja, havia uma resistência à conversão dos estrangeiros. Sem dúvida. Certo? E ouvindo ele estas coisas, o 18, tiveram paz e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nós já falamos em outras aulas sobre o capítulo 10, que é o momento em que Deus ordena o apóstolo Pedro, ou seja, foi o apóstolo Pedro que levou o batismo do Espírito Santo aos gentios, aos estrangeiros, certo? Não foi o apóstolo Paulo. Quem levou primeiro, quem teve a primeira experiência de ver o derramar do Espírito e enxergar que agora os gentios faziam parte da congregação, que não precisavam passar por todo o processo de se tornar judeu para ser cristão. Aliás, os judaizantes acreditavam nisso, né? Que os judaizantes era uma corrente cristã que, não, o estrangeiro para ser cristão ele tem que primeiro ser judeu. E daí vem a pergunta, Bispo G, para um judeu, um estrangeiro poderia ser salvo? Para um judeu, vamos para um cristão, para um judeu. Bom, o conceito de salvação para o judeu já é algo assim bem diferente do que a gente tem hoje, né? Porque o judeu se diz e se acha, né? E obviamente no contexto daquilo que é eleição, ele se acha alguém já eleito. Então a salvação não é o contexto que nós conhecemos hoje. Mas a realidade é que eles, mesmo sendo eleitos, eles estabeleciam barreiras. Então tinha, por exemplo, o estrangeiro que viesse a se converter ao judaísmo, ele estava ali assumindo a condição do que eles chamam de prosélito, mas que era alguém que ficava no segundo plano. Então ficaria, entre aspas, se ele for falar de salvação, ele ficava no segundo plano na salvação. Tanto era um fato que quando o templo recebia os judeus, então havia o átrio interior onde ficavam os cidadãos judeus, e havia o átrio exterior onde não podiam entrar nem os estrangeiros nem as mulheres.
E os prosélitos, que eram os estrangeiros, ficavam também meio que na parte de fora. Então, eles tinham realmente um preconceito muito grande. E mesmo passando, querendo que fosse um prosélito, ainda eles tinham assim, uma reserva muito grande. Por isso que aquilo que Jesus trouxe, o discurso de Jesus, de indo, levando o evangelho, inclusive para Samaria, levando para Decápolis, que já eram outras nações, meu Deus do céu, já começou a criar um sentimento meio estranho. Até o próprio apóstolo Pedro, né, como você colocou. Porque a visão de um judeu sobre Jesus é que ele seria um imperador, que dominaria o mundo, não é? E na verdade... Seria redimida a condição, né, o triunfalismo do povo judeu, quer dizer... Agora, nós sabemos que Jesus veio inaugurar o reino dos céus. Amém. Para os judeus e para os estrangeiros. Amém. Né? É um reino espiritual. Né? Então, e esse conceito ainda existe entre os judeus, essa corrente ainda existe. É verdade. Do Messias ser aquele que vem nessa condição. E na verdade, nós sabemos que Jesus veio inaugurar o reino dos céus e todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Ou seja, faz parte deste reino espiritual. Então, com esta manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio, nós temos ali uma malignidade mesmo, uma contaminação espiritual quebrada. Agora todo mundo já sabe, os gentios também estão recebendo o Espírito Santo. Então não existe mais essa resistência. Daí então, Bispo G, todo mundo já estava pregando para gentio, já estava pregando para judeu, já estava aquela expansão. Né? Então a palavra fala no versículo 19, vamos continuar lendo Atos 11 para entender esse conceito. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Foi o que eu disse, Bispo G. Eles estavam focados nos judeus ainda na ignorância. A partir do momento, a gente está falando de anos antes do acontecido aqui em Antioquia, a gente está falando de 8 anos. Ora, Estevão foi apedrejado por volta de 1 ano depois de Jesus, coisa assim no máximo. Então, dessa dispersão de cristãos, só anunciaram aos judeus. Quando o Espírito Santo foi derramado anos depois na casa de Cornélio, peraí, mudou, gente, agora nós não anunciamos só para os judeus. É importante dizer isso, Bispo G, que tinham muitas congregações de judeus em várias cidades do Império Romano. Isso já aconteceu assim desde o Império Persa, 400 anos antes. Foram várias dispersões de judeus que tinham sinagogas até em algumas cidades, que se reuniam em comunidades. Então qualquer grande cidade que tinha relevância no Império Romano, que você chegasse, tinha uma comunidade judaica. E aqui fala da Fenícia, que é a região hoje do Líbano, Chipre e Antioquia, tinham grandes comunidades, até pela proximidade que tinha de Israel, né, da região da Palestina. E o texto fala ainda no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Cirene fica no norte da África, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus, ou seja, não veio da dispersão de Jerusalém. Quem começou a anunciar para os gentios foram aqueles cristãos de Chipre e de Cirene, que com certeza já tinham mais liberdade. É verdade. Eu tenho a curiosidade que eu falo, Bispo G, que é muito mais fácil nós aceitarmos algumas coisas em virtude do ambiente, em virtude daquilo que você está exposto. Já me perguntaram, Bispo, como é que pode Boaz aceitar tão facilmente se casar com Ruth? Ruth era uma moabita, Boaz era da tribo de Judá, um homem poderoso e tal. É simples, a mãe dele era Raabe. Então ele conviveu em casa com uma mãe que era cananita. É isso mesmo. Então para ele não era uma coisa... O que para um outro era absurdo, para ele era... Verdade. Ok, eu sei conviver com isso. Ora, pela graça Raabe foi salva, por que Ruth não seria também? Então esse pensamento, ele começou a mudar por um trabalhar do próprio Espírito Santo. Né? O Espírito Santo quebrando esses preconceitos. E nós vemos que a expansão do Evangelho vem de uma perseguição. Eu posso dizer então que essa perseguição ela foi positiva, Bispo G? Bom, de uma certa forma, falar que foi positiva, a gente vai exagerar difícil, um pouquinho, hein? né? Vamos exagerar um pouquinho. Mas ela teve um fruto, né? Eu acho que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus, né? Algo que o apóstolo Paulo falou, que a gente tem que ter essa visão, essa perspectiva, né? Porque até algo como a perseguição, ela trouxe o quê? Esse crescimento. Então, Cirene, que era na África, então pessoas que já tinham um convívio com nações até muito diferentes daquelas que eram dos judeus, né? Apesar de uma certa proximidade, mas já tendo assim umas culturas bem diferentes, né? Então isso eu acho que leva dentro de si esse bojo, né? De que eles deveriam levar o evangelho a despeito de qualquer situação. E cooperou a perseguição, como a diáspora, né, que é um evento ainda um pouco anterior, cooperou também para que futuramente o cristianismo pudesse ser disseminado com certeza, por todo o mundo, né? Porque o apoio de judeus convertidos nas cidades era muito importante para o apóstolo Paulo. Inclusive, Paulo priorizava sinagogas, né? Porque, é claro, ele tendo um corpo, vamos dizer assim, de líderes cristãos novos para ajudá-lo, ele alcançaria mais estrangeiros. Bom, Bispo G, vamos entrar então nesse assunto bem rapidamente, que é Antioquia. Antioquia se tornou a base missionária apostólica, não foi Jerusalém. Jerusalém teve a sua importância missionária, sim, mas a principal base que levou o evangelho com consistência para as nações foi a cidade de Antioquia. Então, nesse mapa, vamos localizar onde fica Antioquia. Está aí em vermelho. Antioquia fica assim, quase que na divisa entre a Síria e a Turquia, atualmente. Atualmente faz parte ainda do território turco. A Antioquia é uma cidade muito estratégica, vocês observem aí, porque ela tem um rio que conduz até um porto, então tem uma cidade ali que é Seleuco, tem um porto ali, então eles tinham um potencial muito grande comercial, estavam num relevo estratégico, e estava exatamente no caminho entre a Ásia Menor e a Palestina, Egito e África, todo o Oriente Médio. Então era essa ligação entre a Europa e a Ásia mais do norte com o Oriente Médio. É um ponto fantástico, histórico, porque esta cidade surgiu com o primeiro imperador grego, né, que foi Seleuco I, né, após a divisão do Império de Alexandre. Então, resumindo, né, no ano 300, praticamente no ano 300, o que aconteceu? O Império Grego foi dividido em 4 partes e depois 2 se tornaram dominantes por mais de um século, que foram os Seleucidas ao norte e os Ptolomaicos ao sul. Então, essa cidade ela foi a capital dos Seleucidas por muito tempo, por muitos anos. Então, já era uma cidade grega forte. No Império Romano, então, muito mais forte, porque era uma cidade rica e uma cidade cosmopolita. Então, estrategicamente, era muito mais importante ter um evangelho como base numa cidade de mais relevância do que Jerusalém no contexto político e econômico. Claro, Jerusalém, né, Bispo G, é uma cidade sagrada. Mas, assim, em termos de comparação, de estrutura, é totalmente assim, com certeza. Uma galáxia de distância em termos, não só, vamos dizer assim, financeiro, social, mas até cultural. Então ela era a terceira cidade do mundo romano. Roma, Alexandria no Egito, e aí vinha essa cidade tão poderosa. E depois, se viesse falar de Jerusalém, ia falar lá para 18º, 19º e assim por diante. Então, nós vemos que Antioquia realmente era um local, e um local efervescente também. Porque ele pegava o contexto dessa ligação desses 3 continentes. É muito estratégico. Por isso que ali nasceu exatamente essa base missionária. Nós somos uma cidade que muitos estudiosos acreditam que tinha 500 mil de habitantes. Para a época, é muita gente. Uma cidade muito forte. E o texto continua assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E aí enviaram Barnabé até Antioquia, ou seja, vamos garantir, né, que em Antioquia realmente a igreja esteja ligada. Eu pergunto, Bispo G, Antioquia era uma igreja clandestina? E aí? Não, ela não era clandestina.
Mas ela era meio que vista de uma forma estranha. Por que estranha? Porque Jerusalém era a capital, né, vamos dizer, dos judeus, né? Então, toda a Judéia, então a importância, o local sagrado, histórico, tudo. E ali Antioquia já não, ela já era. Imagina, se havia um preconceito, vamos ser mais até objetivos. O que pode vir de Nazaré? Nazaré era ainda a Judéia, mas era chamada Galiléia dos gentios, porque já fazia divisa com essa região. Imagina então, mais lá para cima ainda, já entrando ali na Síria, naquela região, como é que seria o preconceito, né? Então ela não era uma cidade muito bem vista. E até de uma certa forma, a gente sabe que quando você lida com duas potências, vamos dizer, e uma delas é muito mais forte, cria uma certa reserva de querer potencializar. Eu estou falando, obviamente, de seres humanos, né? Porque às vezes a gente pensa que está lidando com anjos e não está. E uma curiosidade, os antioquenhos, eles eram conhecidos como zombadores, né, no Império Romano. Então, imagine, eles precisavam enviar alguém como Barnabé, um homem de confiança, para garantir e para oficializar que a igreja de Antioquia estava sob a cobertura da igreja de Jerusalém. Olha a importância de cobertura apostólica, de cobertura de igreja. A igreja de Antioquia não era uma igreja isolada ou uma nova corrente evangélica, não. Era uma igreja ligada à igreja de Jerusalém, recebendo direções, recebendo suprimento espiritual, conhecimento, enviava também as suas ofertas. O capítulo termina falando que enviava ofertas para Jerusalém no momento de fome que aconteceu no Império de Cláudio. Então não estava deslocada, não estava sozinha. Claro, teve aquela manifestação natural do Espírito Santo, mas precisava estar sob a autoridade espiritual. Desculpe para nós terminarmos, perdão. E um detalhe, Dani, que a escolha não foi uma escolha aleatória, porque ele era um levita natural de Chipre. E Chipre também já era uma, assim, né, aquela ilha, uma cidade já bem próxima também de Antioquia, com a mesma cultura praticamente. Então, quando ele foi chamado e foi enviado, era um propósito também, já o Espírito Santo de Deus atuando em tudo, né? Com certeza, está tudo ligado, né? E por fim o texto diz assim: tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, ou seja, ele ainda fez a igreja crescer. E por fim, ele partiu para Tarso à procura de Saulo. Então nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula nós vamos falar de uma figura importantíssima, que aliás é o tema da série, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então ele teve que, de Antioquia, buscar alguém que era primordial, alguém que era essencial, estratégico para esta base missionária que levaria o evangelho até Roma, consolidando igrejas. Está certo?